gente tem que entender, antes de tudo, que isso é uma questão delicada. E eu vou tentar tratar isso como uma questão delicada. Então, entendam, eu preciso que vocês entendam muito sobre isso, tá? Primeira coisa, não tem como eu explicar tudo para vocês em um vídeo, nem em dois, nem em três, nem em quatro, tá? Ou seja, se você realmente quer saber mais, você vai ter que estudar. Segundo, e na verdade é a coisa que para mim é a mais importante desses vídeos que eu vou fazer sobre Israel e Palestina. Não tirem conclusões. Se eu puder ensinar uma coisa para vocês não tirem conclusões precipitadas, nunca. Sempre para pensar um pouco e tal, veja, não reaja no momento. Eu sempre falo isso, a internet reage muito rápido às coisas, né? Tanto para torcer a favor ou contra, e eu sou contra isso, tá? Enfim, então assim, se eu puder dar uma lição para vocês esfrie um pouco os sentimentos antes de você tirar suas conclusões, principalmente nessa questão tão complexa que é o conflito Israel-Palestina. Porque não é um conflito que começou ontem, ou 2 semanas atrás, ou 20 anos atrás, tá? Você tem até uma história bíblica do povo judeu mesmo, quando ele migra do Egito para a região ali palestina e de Israel e tal. O próprio nome Palestina tem esse nome por conta desses conflitos dos filisteus, né, com o povo judeu. Então, assim, é uma história enorme. E aqui eu vou pegar um recorte de um tempo para explicar para vocês mais ou menos o que tem acontecido e alguns pontos, né, na verdade. Tá bom? Uma outra coisa também que eu vou fazer é já indicar os livros agora. Livros que eu usei, livros que eu li. Alguns livros até que foi indicação da faculdade ler para as matérias e eu achei muito interessante, tá? Já vou falar aqui de uma vez, porque para ficar mais fácil de achar, né? Enfim, sobre a questão Palestina e Israel, obviamente que eu não leio línguas árabes, nem falo, nem nada disso. Então a maioria das partes que eu li sobre a parte histórica disso aí foi em inglês. O xadrez verbal, ele tem vários verbetes sobre isso. ah, e os livros que eles indicaram foi em inglês, então foi o que eu procurei, tá? Então, existe um livro que esse livro é muito interessante, eu não terminei de ler, mas é o Side by Side History of Israel e Palestina, que é lado a lado, né? A história de Israel e Palestina. Que eles contam a mesma história, só que de narrativas diferentes, ou seja, o lado de Israel de um conflito e o lado da Palestina da mesma história, e parece que são duas coisas diferentes, tá? A história do conflito de Israel e Palestina, do Mark Tessler, óbvio, ele é um dos maiores especialistas sobre a história desse conflito. A formação do Estado Nacional, também o Novo Século do Eric Hobsbawm, além de nação e nacionalismos, também do Eric Hobsbawm, que vai explicar a questão realmente de território, povo e tal, e a origem do totalitarismo da Hannah Arendt. É claro que eu poderia citar vários outros livros da Hannah Arendt e tal, mas eu acho que esse livro é bom para entender antissemitismo e uh, antisionismo, tá? Mas vamos começar agora, depois de 4 minutos de vídeo. Eu vou começar em 1900, em 1095. Eu vou um pouquinho antes, tá? Há 1000 anos atrás, quase. Em 1095 começam as cruzadas. As cruzadas, eles tinham um cunho religioso político, tá? De querer dominar a dominação de Jerusalém e daquela região ali do Oriente Médio. Foram várias cruzadas, 8 as mais famosas, né? E no final das contas, quem ficou dominando aquele lugar foi o povo turco otomano. E o que isso tem a ver com essa questão de Israel e Palestina? Bom, para começar, que aquele lugar, o Oriente Médio inteiro, também o sul da Europa, parte norte, noroeste da África, ela é uma região de etnias variadas. Então, são vários povos que ocupavam aquele lugar, ocupam ainda, tá? E esses povos eles foram se misturando e eles são inimigos históricos. Por muitos e muitos tempos eles guerrearam. Então, por exemplo, o povo árabe que
estava na região de Jerusalém em 1095 era uma etnia mameluca. E não, assim, não é muito bem os mamelucos brasileiros, tá? Mameluco, ele tem origem árabe e a gente chama os mamelucos brasileiros por causa disso, mas isso não é o caso. E quem terminou em 1492, depois da queda do Império Romano, com a dominação turco-otomana de Constantinopla, esse povo turco-otomano, eles eram de religião islâmica, tá? Ah, e isso é uma confusão que as pessoas, principalmente aqui no Ocidente, né, no Brasil e tal, fazem daquele lugar. Ou seja, o que eu quero dizer existem vários tipos de religião lá e existem vários tipos de etnia lá. Então, por exemplo, tem os curdos, tem os judeus, tem os árabes. E entre os árabes, eu sempre faço essa relação, é a mesma coisa que a gente chama aqui de índio. Desculpa aí pelo barulho, tá tendo obra aqui em casa, tá? Do mesmo jeito que a gente chama as pessoas de índio aqui no Brasil, os indígenas, né? Só que os indígenas, existiam mais de 300 etnias diferentes no Brasil. Só para vocês terem uma ideia. E a gente coloca tudo, chama de indígena. Mas na verdade era povo diferente, cultura diferente, de lugar diferente, tá? Os árabes também são assim, a gente chama de árabe, né? A gente generaliza árabe, mas são povos muito distintos entre si. Os próprios mamelucos e os turco-otomanos. Os turco-otomanos, eles têm uma descendência mongol da expansão do Gengis Khan e tal. E para vocês terem uma ideia de como é muito mais complicado, os turcos da Turquia de hoje em dia, eles não são turco-otomanos. Eles são seljúcidas, olhando aqui na cola. Sem contar que a gente pensa, por exemplo, no Irã, que faz parte do Oriente Médio, e eles não são árabes e não são judeus. Tanto é que a língua deles é diferente, etc. E isso é porque eu nem vou nem começar a falar da Líbia e tal, porque aí você vai ver, tem países, por exemplo, que o presidente ele é necessariamente cristão e o vice é necessariamente islâmico. Ou seja, ah, as questões étnicas e religiosas naquele lugar até hoje são reflexos dessas cruzadas, né? Tanto é que dentro de Israel, que é um lugar judeu, né, existem pessoas de etnia árabe e de religião judia. Existem pessoas de etnia judaica que são islâmicos. Ou seja, vocês entenderam a complexidade da coisa, né? Então, quando a gente fala de judeu, existe a etnia judaica, que é o povo de Judá. Existe também a religião judaica. E a religião judaica abriga, não é uma questão étnica, né? Eles também aceitam gentios, igual diz, por exemplo, também tem árabes, judeus, etc, né? Para vocês verem como essa questão é complexa. E essa questão étnica, agora eu já vou pular de 1492, com a dominação turco-otomana, para o século XIX. Porque no século XIX, essa dominação se estendeu, tá? No século XIX foi quando nascem os estados nacionais. E você vai ter vários. Tem um livro incrível, por exemplo, falando sobre o Estado Nacional da Albânia, que é interessantíssimo. Você tem também a criação ali da Alemanha, da Áustria, da Romênia, dos países Balcãs em geral, né? Até a forma que a Itália é e tal. Ah, e isso, a formação dos Estados Nacionais modernos, eles também têm a ver com a etnia. Mas por que eu estou falando isso? Porque exatamente no século XIX, com essas criações de Estados Nacionais na Europa, vão acontecer as perseguições étnicas e também vão acontecer as criações de Estados Nacionais onde era o domínio turco-otomano. Então vão acontecer essas reformas e tal, né, e duas famílias que vão se destacar dessas reformas são os Hashemitas e os Saúdes. Sem piadas de Saúdes, por favor, mas todo mundo conhece os Saúdes, tanto é que eles são donos ali, né, de um país que tem o nome da família que domina, né, que é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita tem esse nome porque eles são dominados pela família Saúde, que teve esse destaque nas reformas, né, desses nacionalismos do século XIX. E, e é importante isso em relação a esses conflitos, porque nessas criações de estados nacionais você também coloca várias etnias diferentes, belicosas, umas contra as outras, no mesmo estado nacional. Isso aconteceu muito, por exemplo, na África. Você tem os conflitos de Congo até hoje, os conflitos da África do Sul,
etc, né? Eu não vou ficar aqui dando vários exemplos, mas a questão Palestina e Israel vai ser uma questão derivada disso, os curdos também, com o Iraque, etc, tá? A questão ali do Kuwait. Ah, então, só para vocês entenderem que isso não foi uma invenção só ali dos israelenses e dos palestinos, né? Ou seja, isso é um conflito que aconteceu em todo o mundo com a criação de Estados nacionais no século XIX. Com o fim, aí agora eu vou pular para o fim da Primeira Guerra Mundial. A Inglaterra, 1916, e a França, que foram os vencedores da guerra, eles fizeram um tratado em que eles dividiam a região do Oriente Médio entre a parte inglesa e a parte francesa. Porém, esse tratado era um tratado secreto e tal, porém, publicamente, os ingleses e os franceses eles prometeram para os judeus um Estado judeu e para os árabes um Estado árabe, no mesmo território. Então, mais por debaixo dos panos, isso depois da Revolução Russa, os bolcheviques, eles até. Os bolcheviques, que por incrível que pareça, eles eram sionistas, tá? Eles eram a favor de um Estado judeu. E eu vou explicar o que é sionista e semita depois, tá? Mas só para. Foram esses russos, né, os bolcheviques, que denunciaram esse tratado, né? Que é esse tratado secreto que dividia o Oriente Médio entre ingleses e franceses, né? Sykes-Picot, o nome do tratado. E ele também denunciou essa promessa e tal. Tanto é que a gente conhece, né, a história do Lawrence da Arábia. Quem não conhece a história, pelo menos com certeza conhece esse nome. Que é a história da promessa de um Estado árabe para os árabes e Estado judeu para os judeus. A ideia de um Estado judeu, o sionismo, ele nasce no século XIX, como já disse, né? Que é como se fosse um reparo, porque nesse período turco-otomano de domínio naquela região, os judeus eles migraram para a Europa, até porque eles foram muito perseguidos, etc. E lá eles começaram a ter propriedade e tal. Só que também lá eles encontraram uma perseguição racial muito grande, né? E isso é o antissemitismo. O antissemitismo, ele é uma perseguição racial, é um racismo, né? Com o povo judeu, mas também com o povo árabe, tá? O semita, ele tem a origem do povo de Sem. E Sem é um dos filhos de Noé. Então, toda aquela região ali, como eu já disse, os iranianos, os curdos, hum, alguns egípcios, os judeus, os árabes, todos são povos semitas. Só que depois da Segunda Guerra Mundial, devido à perseguição nazista com os judeus, a gente pensa antissemitismo muito mais para o lado dos judeus, por mais que o termo exato não seja esse, tá? Mas, normalmente, quando a gente vai falar de antissemitismo, a gente vai falar de perseguição e racismo contra os judeus. E eu disse que eu ia explicar o que é sionismo. Sionismo é a ideia de que o povo de Sião, ou seja, o povo da região do Monte Sião, que são os judeus, eles têm direito a um Estado próprio. Então, e existe ali umas classificações ali dos sionistas que são seculares, que eles querem só um território, que é a ideia de um povo sem terra para uma terra sem povo, alguma coisa assim. Uma terra sem povo para um povo sem terra, ao contrário, né? Tanto é que, só para vocês saberem, tá? Os nazistas ofereceram ah, a ilha de Madagascar para ser a nação israelita. Então, é falso falar que quem é antissemita é antisionista, porque os nazistas, que eram claramente antissemitas, eles ofereceram a ilha de Madagascar, né, como território nacional para o povo judeu e tal. Os russos também ofereceram agora eu esqueci a cidade. Eu realmente esqueci. Mas é parte da Ucrânia, porque os povos que estavam lá eram os tártaros, e os judeus ajudaram a Rússia a expulsar o povo tártaro da região da Ucrânia ali. Ah, é porque não é necessariamente a Ucrânia, mas enfim, eu realmente esqueci. Também não vem ao caso. Enfim.
Então existia essa ideia sionista até para os antissemitas. Só para deixar essa questão aí, dar um ponto final nessa questão, tá? A Hannah Arendt, ela vai falar que o antissemitismo, o orgulho do povo semita, né? Ele vem em resposta ao antissemitismo e não o contrário, tá? E é uma ideia que ela desenvolve muito bem no livro da Origem do Totalitarismo e tal. Eu vou parar mais ou menos aqui nessa região, nesse tempo e região, tá? Porque o que aconteceu, né, nessa época também, e eu vou falar do Haganah, que é um braço militarizado do povo israelita, tá? Que ainda não é povo israelita, só é depois da década de 40. Mas enfim, nessa época existiram o Rise, né? Existiu vários nascimentos de células terroristas em vários países. Aí você tem o terrorista dentro da Albânia, você tem os argelinos, os franceses começam a fazer terroristas na Argélia e tal, o IRA, ou seja, aquele lá era um momento que tinha muita gente militarizada e muita gente brigando por questões domésticas, né? Ou seja, de território e tal. Muitas guerras civis nessas horas, né, nesses momentos. A Segunda Guerra Mundial começa por causa disso, inclusive. E em 1921, os israelitas eles criam o Haganah, é mais ou menos o que é o Hamas hoje. E eu vou evitar muito falar, eu vou falar terrorista só até aqui, porque eu vou explicar para vocês, quando a gente fala historicamente sobre essas coisas, dentro da sociologia, a gente tenta evitar o termo terrorista, porque o terrorista é só o cara que tá contra mim, né? Quando eu faço isso, eu chamo de inteligência e isso não é muito preciso. Eu, a Reuters até usa esse título, eles chamam de militantes. Então, eu vou falar esses grupos como Hamas e o Haganah, vou me referir a eles como grupos militantes, mas que eles cometeram realmente terrorismo dos dois lados, tá? E terrorismo é quando existe a guerra, óbvio, que existe o conflito entre exército, e o terrorismo é quando você pula essa questão da guerra e ataca coisas civis. Então, quando você vai derrubar prédio que só mora civil, não tem coisa militar ali, a gente chama isso de terrorismo, tá? Porém, eu vou me referir a esses grupos como grupos militantes para não ser injusto. É por isso mesmo. Enfim, ah, então existe vários tipos de surgimento desses grupos militantes nessa época e o exército de Israel eles vão começar a partir de 1921 por conta dessa promessa que a Inglaterra fez e não cumpriu a querer é, conquistar aquele território de qualquer forma. E é aqui que eu vou parar o vídeo de hoje. Eu vou falar no próximo vídeo sobre a Segunda Guerra, ainda sobre a Guerra de Independência de Israel, Guerra de Suez, a OLP, a criação do Estado da Palestina e muitas outras coisas ainda. Esse foi, eu acho, o maior vídeo do canal e ainda é um vídeo introdutório. E, cara, só tem um jeito de vocês saberem mais, que é lendo, porque a mente precisa de livros, assim como a espada precisa da pedra para ser bem afiada.